Muito bem, família. Hoje nós estamos abrindo uma nova série na nossa casa, uma série chamada Inimigos da Fé. Todo mês nós abrimos uma nova série na igreja para que a gente possa dar uma profundidade maior numa determinada temática. E nós dedicaremos esse mês para falar sobre como vencer os fatores que têm o potencial de diminuir ou apagar o fogo da nossa fé. Quem viu o vídeo postado no Instagram? Maravilhoso, praticamente todo mundo viu o vídeo para poder anunciar essa série. A gente tentou ali fazer um paralelo com uma série muito conhecida, para poder trazer de uma forma mais visível aquilo que a gente vai tratar durante esse mês. Nós falaremos sobre questões que muitas vezes tentam nos afligir, tentam apagar esse fogo da nossa fé. E é importante que a gente fale sobre isso, para que a gente entenda que não somente o diabo é o nosso inimigo, amém? A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 ao 9, que o diabo, ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, mas ao longo dessa série, nós vamos aprender que até nós mesmos, a nossa alma, as nossas decisões, os nossos posicionamentos ou a falta dos nossos posicionamentos podem se tornar inimigos da fé que deveria habitar e fluir através de nós. Portanto, eu quero começar essa série, abrir essa série com a mensagem chamada Como Vencer o Medo. Anote isso no seu bloco de notas, no seu caderno. Não sei como você preparou a sua anotação para hoje, mas eu encorajo muito você a anotar, porque nessa noite a gente vai compartilhar princípios que você vai precisar se lembrar no dia em que o medo bater na porta da sua vida, amém? Então, nós cremos ser importante tratar sobre esse tema, porque o medo ele pode se tornar sim um inimigo da nossa fé se não soubermos como enfrentá-lo. Então é importante a gente falar tanto porque ele pode se tornar um inimigo da nossa fé, quanto também porque o medo, ele não escolhe pessoas. O medo, ele chega em algum momento, em alguma situação, para todos nós. Todos nós somos suscetíveis a, em algum momento, sentirmos medo. Você nunca conhecerá alguém que pode chegar para você e dizer para você que nunca sentiu medo na vida. Quer dizer, talvez o Pablo Marçal, o Mike Baguncinha, o Naldo. Mas para nós, simples seres humanos, você sabe que em algum momento da sua vida, você sentiu ou você vai sentir medo. Ninguém pode dizer ao contrário. Amém? A partir desse fato, o salmista, ele escreve no capítulo 56, versículo 3: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Repare que a Bíblia diz, mas eu, quando estiver com medo. Ou seja, biblicamente falando, o medo não é uma questão de si, é uma questão de quando. E nós precisamos, meus irmãos, meditar na palavra para que sejamos prontos a combater as situações que se levantam e tentam gerar medo em nós. Cientificamente falando, fisiologicamente falando, o medo, ele é o nosso corpo se preparando para alguma situação que nós não esperamos. O medo é uma forma de nos preparar para algo que represente ameaça ou perigo para nós mesmos. Estão comigo até aqui? E são inúmeras as situações que podem nos fazer sentir medo e, consequentemente, gerar também sofrimento para nós. Algumas questões são de fato reais, outras são imaginárias. Por exemplo, andar em alta velocidade pode te fazer sentir medo. Andar em altíssima velocidade provavelmente vai te fazer sentir medo. Ter uma arma apontada na sua cabeça provavelmente vai ser uma situação que vai te gerar algum tipo de medo. Algumas pessoas têm medo de andar de avião, outras pessoas têm medo de palhaço, Conheço algumas. Há pessoas que têm medo de altura. Você tem medo de palhaço? Não,
a minha cunhada, né? Acontece. Há pessoas que têm medo de altura, outros de profundidade, de lugares abertos, outros de lugares fechados, de solidão, outros têm medo de multidão, de ficarem solteiros, outros têm medo de se casar. Inclusive tem aqueles que têm medo de se casar com gente feia, outros têm medo de se casar com gente bonita. Nós conhecemos uma pessoa que um dos pré-requisitos, gente, verdade que eu estou dizendo para você, um dos pré-requisitos dela para um bom marido é que ele seja feio. Eu vou te lembrar depois, a gente conversa. Talvez, olha só, e aí, algo sério, talvez isso revele o medo de ser traída, medo de ser rejeitada. Os medos, eles revelam muito sobre questões que nós precisamos resolver também na nossa alma. Tá vendo como não é só o diabo que é o nosso inimigo? Vocês estão comigo daqui? A verdade é que, principalmente, diante de uma geração que vivenciou uma pandemia, o medo passou a ser uma companhia, má companhia, aliás, para muitos. Não à toa os números mostram que nós fazemos parte de uma geração que vive com medo do futuro, a chamada ansiedade. Segundo a OMS, o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. Estudos feitos por um centro de pesquisa de São Paulo mostram que entre os baby boomers, por exemplo, geração acima dos 61 anos, 32% das pessoas sofrem com ansiedade. Já entre os millennials, geração entre 26 e 40 anos, né, minha geração, 46% das pessoas sofrem rotineiramente com sequelas da ansiedade. E na geração Z, entre 18 a 25, 49% das pessoas estão hoje sofrendo com ansiedade. Agora, a Bíblia vai além da perspectiva natural quando ela se refere ao medo. Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, da seguinte forma: porque Deus não tem nos dado espírito de medo. Repita comigo: espírito de medo. Mas de poder, amor e moderação. Amém? Então, biblicamente falando, nós podemos entender que o medo é algo que também deve ser tratado de forma espiritual. O medo não é apenas uma questão sentimental, ele é mais do que uma questão sentimental, ele deve ser enfrentado de forma espiritual. Não à toa o Deus que é Espírito e nos fez a sua imagem e semelhança em Espírito, declara repetidas e repetidas vezes ao decorrer das Escrituras: não temas, não temas. Se fôssemos fazer um compilado dessas afirmações, desse encorajamento do Senhor, nós teríamos aqui uma grande porção de versículos. Por isso, nessa noite, nós buscaremos juntos o caminho bíblico para vencer o medo. Porque se não soubermos como enfrentá-lo, sim, ele pode se tornar um grande inimigo da nossa fé. Você está pronto? Quando o medo bater na sua porta, você precisará se lembrar dessas 7 coisas aqui. Prepare-se para anotar e para meditar nesses pontos ao sair daqui, enquanto o evangelho é exposto, mas também enquanto você vai para sua casa, durante a sua semana, porque você vai precisar se lembrar disso. Amém? Número 1, com base nesse texto, fazendo uma exposição desse texto, o que nós podemos aprender é que a voz do Senhor é a primeira que devemos buscar. A partir do verso 25, a Bíblia diz: de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, repita de novo: e tomados de medo. Olha o que acontece aqui: o medo chegou. O medo chegou, já estava ali no meio do caos, tomando eles, envolvendo eles. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então eu amo os mais, porém
todavia, da palavra. Porque a partir daqui, nós leremos uma chave que está na reação de Pedro a esse caos. Ele disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. O medo, ele sempre nos trará para um lugar de dúvida sobre o Senhor. Repare que quando o Senhor ele vem andando sobre as águas, os discípulos pensam que é um fantasma, eles têm medo, e esse medo gerou neles dúvida. Será que é o Senhor? Quantas vezes na nossa vida nós entramos nesse tipo de questionamento? Será que é mesmo a voz dele que eu estou escutando? Será que foi Deus mesmo que disse? Será que é Jesus realmente me chamando? Por vezes na nossa vida nós somos pegos com esse questionamento que surge, que nasce muitas vezes de uma situação de caos que está tentando gerar medo no nosso coração. Em meio ao medo eles duvidaram, mas em meio a essa situação caótica, Pedro buscou ouvir a voz do Senhor. Repare que Pedro não perguntou para os discípulos. A Bíblia não relata Pedro procurando nos noticiários jornalísticos a opinião das pessoas a respeito daquele fato. Pedro não buscou a resposta em seus familiares. Pedro não buscou ouvir a voz de ninguém mais que não fosse o Senhor. A situação era caótica, o caos estava instalado, tempestade ameaçando a virar o barco deles. Aparece alguém parecendo um fantasma. Ele tinha todos os argumentos naturais para ter qualquer outra atitude, mas ele decide perguntar. Ele decide buscar ouvir a voz do Senhor. Se é o Senhor, me manda ir até você. Eu amo a ousadia de Pedro, que por vezes faz ele cometer alguns erros. Por vezes ele se precipita em alguns momentos, mas esse Pedro, no barco diante de um caos, tendo o medo envolvendo a situação, os seus amigos ali naquele barco, ele decide dar atenção à voz que mais importa. Sabe, meus irmãos, em meio a situações caóticas da nossa vida, quando o medo ele tenta bater na nossa porta, nós precisamos nos lembrar que a voz do Senhor é a primeira que devemos escutar. Eu sei que a tentação é muito grande e é mais cômodo nós buscarmos terceirizar a voz do Senhor, buscar nas opiniões dos outros. E olha só, é importante que você tenha bons conselheiros, mas a questão é que muitas vezes eu recebo pessoas em aconselhamentos pastorais com questões importantes, questões problemáticas na sua vida, e muitas vezes essas pessoas elas chegam buscando ouvir a minha opinião ou buscando ouvir o meu conselho, e não tem nada de errado até aí. Eu estou aqui para jogar a luz do Evangelho em meio ao caos, e pela palavra a pessoa entender qual é a vontade de Deus para resolução de uma determinada problemática ou para uma direção para a vida dela. Mas a questão é que eu sei que se muitas vezes eu fizesse a seguinte pergunta: o que o Senhor te falou sobre isso? E às vezes eu faço. Muitas pessoas não têm respostas, não porque o Senhor não disse nada, mas porque ela não buscou ouvir a voz dele. Mais uma vez, é importante que você tenha bons conselheiros, é importante que você tenha a quem recorrer também em momentos de caos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas nós temos acesso à fonte eterna de sabedoria. Em nenhum momento, nenhuma pessoa, nem nada nesse mundo deveria substituir o primeiro lugar que a voz do Senhor deve ocupar na sua vida.
Então quando o caos se levantar, meu irmão, quando o medo tentar bater na sua porta, tentar te engolir, tentar fazer você tomar a situação pelas suas próprias emoções, lembre-se, a voz do Senhor é a primeira que devemos buscar. Não pergunte nada para ninguém se antes você não perguntou para o Senhor. Aquele que conhece até a quantidade de fios de cabelo que há na sua cabeça, aquele que é o detentor de toda a sabedoria, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que te formou muito antes de você estar no ventre materno, Ele sabe o que é o melhor para você. E se você considera a onipresença dEle, que faz com que agora mesmo Ele habite no seu interior, pela presença santa do Espírito Santo dEle, você sabe que você nunca estará sozinho. Você sabe que a qualquer momento, a qualquer hora, diante de qualquer caos, quando o medo bate na sua porta, você tem a quem recorrer. E a voz dEle é a mais importante, amém? Agora, a resposta de Jesus vai nos levar ao ponto número 2, que é o seguinte: a palavra de Deus é o lugar mais seguro para se pisar. Jesus disse a ele, no versículo 29, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Naquele momento, meus irmãos, certamente muitas outras vozes estavam tentando roubar a atenção de Pedro. A voz dos trovões certamente estavam dizendo para ele que era melhor ele não se arriscar. A voz do vento certamente estava dizendo para ele que era melhor ele ficar dentro do barco. A voz da expressão de medo dos discípulos certamente estava dizendo para Pedro: o que você está fazendo, seu maluco? Quem nunca foi chamado de maluco, nunca tomou decisões ousadas em Deus. Na perspectiva do mundo é muito difícil compreender. Na verdade, a Bíblia diz que é impossível. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: compreender as coisas do Espírito sem o Espírito de Deus. Então certamente os discípulos estavam olhando para Pedro e expressando uma reação não muito encorajadora a ele. Afinal de contas, todos estavam com medo, pensando que era um fantasma. Afinal de contas, não é todo dia que se vê alguém andando sobre as águas. Certamente a voz do mar estava dizendo para Pedro que água não foi feita para se pisar. Em outras palavras, tudo indicava que ao dar o primeiro passo, iria dar muito ruim. Mas Pedro, ousado, cheio de intrepidez, dá o primeiro passo e vai em direção a Jesus. A Bíblia diz que, descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Meus irmãos, em meio às muitas vozes que surgem, em meio às tantas vozes que tentam tomar a nossa atenção, principalmente em meio às tempestades e turbulências, lembre-se que se você tem um vem de Jesus, você tem tudo o que você precisa para seguir adiante. Não importa, meu irmão, minha irmã, se água não foi feita para se pisar, se Jesus está te chamando fora do barco, o lugar mais seguro em meio a uma tempestade é na palavra dele, é na direção que Jesus está dando para você. Ainda que ninguém ao seu redor tenha feito o que Jesus está te convidando a fazer, pega isso. Ainda que aquilo que Deus esteja te convidando a fazer seja algo inédito, meu irmão, minha irmã,
Se você tem um vem de Jesus, você tem o alicerce mais seguro para você se apegar. O lugar mais seguro numa tempestade não é dentro do barco, é onde Jesus está te convidando para ir com Ele. Aleluia! Ainda que digam que não vai dar certo, ainda que digam que você está cavando sua própria cova, se você tem um vem de Jesus, você tem tudo o que você precisa para seguir adiante e provar do seu milagre. Está comigo até aqui? Assim nós seguimos para o número 3, relembrando, número 1, a voz do Senhor é a primeira que devemos buscar. Número 2, a palavra de Deus é o lugar mais seguro para se pisar. E número 3, quando o medo bater na sua porta, lembre-se que as distrações nos impedem de continuar. No versículo 30, a Bíblia diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Repita comigo: teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Uma vez que você ousou em dar passos de obediência, seguindo o caminho que o Senhor Jesus tem te convidado a viver com Ele, você será tentado a olhar para as distrações que, mesmo após o início de uma caminhada em ousadia, tentarão te impedir de continuar, por causa do medo que vai se levantar contra você. Medo de faltar o maná para o dia seguinte, medo das mais diversas circunstâncias que são contrárias à sua fé. A fé vai te convidar, vai te encorajar a você caminhar, não por aquilo que você vê, nem por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê. E a verdade é que no meio desse caminho, as turbulências e as tempestades não deixarão de se levantar. Tão importante quanto o primeiro passo que você der em direção ao chamado do Senhor para a sua vida, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, são todos os passos que você precisa dar até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Mas as distrações vão se levantar contra você. E repare que quando Pedro ele começa a observar na tempestade que está ao redor dele, a Bíblia diz que ele teve medo. Quando Pedro ousa em dar o primeiro passo do barco, ele está com os olhos dele em Jesus. E a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Mas num determinado momento, aconteceu com ele o que pode acontecer com muitos de nós, se não nos lembrarmos desse ponto muito importante, que é dar atenção, que é cuidar das distrações que se levantam no meio do caminho. Distrações que muitas vezes são levantadas de boas sugestões. Elas vêm pintadas muitas vezes de algo muito bom, de algo que acaricia a sua alma, de algo que nutre a sua carne, mas que nada tem a ver com a continuidade do chamado do Senhor. Em um momento que você se distrai, é um momento que você muitas vezes fica atraído pela boa aparência dessa distração, ou com medo da agressividade do caos que se levanta contra você. E mesmo em meio às distrações que parecem ser boas sugestões, quando você perceber, você já não tem mais coragem para continuar, porque uma grande sugestão tomou o seu coração e agora você vive com medo de perder uma grande oportunidade que está aparecendo para você. Uma oportunidade que talvez coloca mais dinheiro na sua conta, mas também coloca mais incredulidade no seu coração. Tome cuidado com as distrações.
A distração que se levanta contra Pedro capturou a atenção dele por um instante. E Pedro começa a afundar na caminhada. De fato, meus irmãos, você vai precisar de fé todos os dias. Não apenas para você dar o primeiro passo, mas para você cumprir plenamente o seu propósito. Por isso o autor de Hebreus diz que o justo viverá pela fé. A fé não é apenas a linha, o ponto de partida, mas a fé precisa te conduzir até o ponto de chegada. Até você completar a sua carreira tendo guardado a sua fé no Senhor, assim como Paulo declara. Você está comigo até aqui? Agora, um ponto importante para você ter atenção. O medo gerado pelas distrações derrubam muitos porque conseguem roubar de nós, ainda que por um momento, aquilo que precisamos o tempo todo. Estar com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. É exatamente nesse ponto que Pedro cai. Quando ele tira os olhos dele do autor e consumador da sua fé. Por isso o autor de Hebreus declara no capítulo 12, versículo 1: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança. Repita comigo: perseverança. A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, se no meio do caminho você tem duvidado daquilo que Deus disse para você, preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Pastores, prestem atenção nisso. Pastores, anotem os pontos. Se no meio do caminho você tem sido afligido pelo medo, assim como Pedro, provavelmente isso significa que você tirou os seus olhos por um instante de Jesus. Isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito fundamental. Porque ainda que nós estejamos servindo a Jesus, tão envolvidos com as nossas mãos na obra dele, talvez os nossos olhos já estão vagando por um lugar distante. E por um momento, o caos, as tempestades, as turbulências, têm gerado medo em nós, porque os nossos olhos já não estão mais na única coisa que não deveria sair: Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Se tem te faltado fé, lembre-se, atente-se às distrações e volte os seus olhos para Jesus. Glória a Deus. Lembre-se que Ele não mudou de ideia. Deus, Ele não mudou a direção que Ele deu para você. Isso nos leva ao ponto número 4. O Senhor nunca é pego de surpresa. Versículo 31, a Bíblia diz: e prontamente, repita comigo, prontamente. Repita para si mesmo agora, diante das mais diversas circunstâncias que você pode estar enfrentando. E prontamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Se você não tem sentido a mão do Senhor te acolhendo e te puxando de volta para o caminho que Ele tem para você, é porque talvez você não tenha clamado a Ele de todo o coração, sabe? Talvez você esteja praticando rituais religiosos, mas o seu coração está distante. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa escutar, que os olhos do Senhor estão atentos sobre a face da terra, procurando alguém que o adore, procurando alguém que o busque, procurando alguém que o deseje. Se você clamar, o Senhor não está com os ouvidos tapados para não te escutar, meu irmão. O tempo que você precisa para receber um resgate dos céus é o tempo que você demora para abrir a sua boca e clamar a Ele. Então nessa noite, se você está afligido pelo medo,
Se uma circunstância que você não esperava se levantou contra você, lembre-se, o Senhor nunca é pego de surpresa. O Senhor nunca será pego de surpresa. O caos que você está enfrentando hoje é sabido pelo Senhor, é de conhecimento dEle. Ele não está assustado, Ele não está desesperado, e Ele nem muda se você chorar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas o que você precisa fazer é o que a palavra da fé nos encoraja a fazer: abrir a nossa boca. O Senhor tem prazer de atender os pedidos dos seus filhos. O Senhor criou uma relação conosco que ela não apenas desce do céu, mas quando Jesus ele rasga o véu é rasgado de cima a baixo para que também haja um estabelecimento da vontade de Deus nos céus e na terra a partir daqueles que estão aqui buscando a vontade do Senhor. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Então abra sua boca hoje. Lembre-se que o Senhor não é pego de surpresa. Lembre-se que Ele é a resposta para o seu caos. Lembre-se que Ele está pronto para te puxar de volta para o caminho que Ele estabeleceu para você. Aleluia! Glória a Deus! Creia, meu irmão, minha irmã. Se você clamar por Ele, creia que, se necessário, o seu socorro virá caminhando sobre as águas. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Número 5. Número 5 das coisas que você precisa se lembrar quando o medo bater na sua porta: Deus transforma grandes tempestades em grandes testemunhos. O versículo 33 diz que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Entra na cena comigo. Temos um barco com os 12 discípulos. Temos um homem, o Filho do Homem, andando sobre as águas. Temos Pedro, um ousado dentre os discípulos, disposto a ouvir a voz do Senhor, disposto a caminhar sobre o vento de Jesus, pisando fora do barco. Nós vemos Pedro se distraindo, Pedro afundando, o Filho do Homem resgatando Pedro. Nós vemos eles subindo agora para o barco. No meio da travessia, um grande caos se levantou, mas se fez grande calmaria, porque o Criador dos céus e da terra estava ali. Agora, repare também que a Bíblia diz, neste versículo, que os que estavam no barco, tendo visto tudo isso acontecer, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Os que estavam no barco estavam ali como também espectadores do que estava acontecendo. Eles viram tudo aquilo acontecendo diante dos seus olhos. Eles viram um amigo maluco dizendo que estava pronto para ir até Jesus caminhando sobre as águas se fosse ele mesmo. Eles viram um amigo ousado tomando uma decisão debaixo da palavra de Deus. E mesmo quando eles pensaram que tudo daria errado, eles viram o Filho do Homem sustentando a decisão ousada de Pedro de sair do barco. Talvez alguns já estão pegando, talvez outros ainda não, mas lembre-se, quando o medo bater na sua porta, que as grandes tempestades são matéria-prima para Deus gerar grandes testemunhos. Deus transforma as grandes tempestades em grandes testemunhos. Aqueles que um dia te chamaram de louco, aqueles que um dia disseram que você não ia dar conta, aqueles que um dia disseram que era melhor você ouvir primeiramente o que eles tinham a dizer, aqueles que um dia rejeitaram te apoiar quando você
queria alguém para te encorajar. Talvez você se veja sozinho nesse momento. Talvez a sua própria família não tenha te encorajado, não tenha te apoiado a seguir em frente. Talvez os seus sonhos são grandes demais para aqueles que você tem compartilhado, assim como foi com José. E também assim como foi com José e assim como foi com Pedro, Deus, Ele transforma uma grande turbulência, uma grande tempestade, alguém que foi lançado no poço, alguém que tenta pisar sobre o mar em meio às grandes tempestades. Ele pega essas histórias, Ele pega esses grandes caos, as grandes turbulências, as grandes tempestades e transforma em grandes testemunhos. Um dia aqueles que disseram que você não daria certo, um dia aqueles que disseram que você é um fracassado, um dia aqueles que disseram que você deveria escutar outras vozes ao invés da voz do Senhor, serão alcançados pelo seu testemunho. Eu não falo isso para você pensar que a sua vitória vai ter sabor de mel, não. Eu falo isso para você ter compaixão daqueles que não te encorajaram hoje, porque ainda não sabem escutar a voz que você conhece. E se você conhece essa voz, meu irmão, ela é a única que importa. Pode estar fazendo a maior tempestade da sua vida lá fora. Se o Senhor tem te chamado, vá! Vá! Porque mesmo em meio ao grande caos, o Senhor está gerando um grande testemunho. Talvez você tenha orado por uma nova medida de fé. Talvez você tenha clamado ao Senhor por mais fé. Saiba que se você precisa de mais fé, o Senhor vai te apresentar novos gigantes, novas tempestades, para que a sua fé, a sua dependência esteja ainda mais a cada dia nele, no autor e consumador da nossa fé. Enquanto você caminha, enquanto o Senhor te sustenta sobre as águas, aqueles que estão na plateia assistindo a sua vida são alcançados para a glória do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, eu não ouvi palavras de desencorajamento de pessoas, mas eu sentia, sabe, uma desaprovação em eu estar tomando uma decisão em Deus, sabendo que eu estava escutando a voz dele. Mas eu me lembro de um momento muito específico na minha vida que me chamaram de maluco. Alguns não tiveram coragem de me chamar na minha frente, mas depois eu fiquei sabendo. Quando o Senhor me chamou para dedicar a minha vida de forma integral a Ele, enquanto a nossa provisão financeira vinha apenas de uma única fonte, que era o meu trabalho, o Senhor me chamou a renunciar. E eu não sabia de onde viria recursos para pagar a conta no final do mês, porque eu pedi demissão. Muitos me chamaram de louco. Mas esse contexto não é para que você um dia esfregue na cara de ninguém o seu sucesso. Até porque o sucesso aos olhos de Deus muitas vezes nem vai convergir com o que é sucesso aos olhos do mundo. Mas a métrica dos céus, mesmo sendo diferente, vai servir de testemunho para pessoas que um dia olharam para você e mesmo sem ter pronunciado pensaram, esse cara é maluco. Eles vão olhar para você e ver o Deus a quem você serve. E eles vão saber a quem recorrer quando o mesmo caos continuar na vida deles. Eu recebo mensagens até hoje de amigos que eu era próximo na época antes de eu me converter. E pela graça de Jesus, isso só acontece porque eles podem ver o Deus a quem eu sirvo fazendo algo na minha vida. Talvez você não tenha uma palavra de encorajamento deles, mas se você tem o sim de Jesus, vá adiante, siga a voz daquele a quem você prestará contas de tudo que ele tem te entregue.
de todo o dom e de todo o talento que Ele te entregou, um dia você vai devolver a Ele, você prestará contas a Ele, ao Criador da sua vida, ao seu Senhor, amém? Número 6, para a gente caminhar para fechar. Quem te chamou garantirá a sua chegada. A Bíblia diz no versículo 34, eu quero seguir um pouquinho mais adiante, dizendo o seguinte: estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Aqui, meus irmãos, é um versículo muito simples, mas que traz algo muito poderoso. A Bíblia diz: chegando do outro lado. Eles chegaram. Eles chegaram. Eles chegaram, e esse fato precisa nos fazer lembrar da promessa. A Bíblia diz aqui, no versículo 22, o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Nós começamos a ler esse trecho com uma promessa, com uma palavra de Deus: vão para o outro lado. Jesus ali é quem está liberando essa palavra, Jesus ali é quem está dando a direção. E o que eu quero te lembrar é que promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Jesus sabia do caos que eles enfrentariam, mas a ordem de Jesus é: vão para o outro lado. Pô, Jesus, nem precisa avisar antes, né? Não, meu filho, aqui as tribulações fazem parte, você já sabe. Só vai para onde eu estou te mandando ir, porque isso é o que importa. Jesus nem precisou entrar em detalhes, meus irmãos, porque a palavra dele era suficiente, a promessa dele na sua vida é suficiente. Aquele que prometeu se encarrega de cumprir aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que te dá a direção garante a sua chegada. Aquele que te dá a direção garante a sua travessia. Pastor, vai ter caos? Vai ter caos. Vai ter tempestade? Vai ter tempestade. Enquanto nós estivermos aqui, meu irmão, vai ter. Mas o que importa é aquilo que saiu da boca dele: vai para o outro lado. E aquele que deu a direção se encarregou de, em meio ao caos, ser o socorro bem presente deles, para que o destino que ele liberou sobre eles se cumprisse. Lembre-se, se for necessário, o seu socorro virá caminhando sobre as águas. Se for necessário, o Senhor virá caminhando sobre as águas ao seu encontro. Mas, meu irmão, nunca se esqueça de que quem te chamou garantirá a sua chegada. A nossa rota de obediência a Deus não nos impede de enfrentarmos tempestades. A nossa rota de obediência a Deus não nos livrará das tempestades. Mas se Jesus foi quem te chamou, Ele garante a sua chegada. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Você está comigo até aqui? Muito bem. Eu quero te encorajar a você se lembrar da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero te encorajar a tirar da gaveta os sonhos, as palavras que você já recebeu e que convergiram com algo que o Senhor já comunicou ao seu coração. Talvez sonhos estejam engavetados na sua vida hoje. Talvez promessas tenham sido guardadas em um lugar muito obscuro, em um lugar esquecido da sua vida. Talvez tenha teia de aranha lá, você vai precisar dar uma limpada para se lembrar, sabe? O que é que você tinha guardado lá. Mas aquele que te deu a promessa se encarregará de também te lembrar, te encorajar e te sustentar até que a travessia se cumpra. Nessa travessia da vida, meu irmão, minha irmã, importa
chegar no destino que Deus nos chamou a estar. E esse destino é primeiramente a sua presença. E enquanto caminhamos com a sua presença, nada nos trará a sensação de completude maior do que cumprir o chamado dele para a sua vida. Eu estava conversando hoje com a minha mãe. A igreja sabe que eu perdi recentemente, né? Perdi modo mais comum de dizer, né? Mas meus avós foram estar com o Senhor. Eles ganharam, receberam o acesso à eternidade num lugar muito melhor do que nós estamos. Minha avó faleceu 2 meses depois, meu avô faleceu também. E minha mãe é a única filha mulher de mais 5 homens, né? De 6 filhos. E ela era muito apegada a eles. E ela vivenciou e ainda está vivenciando o luto dela, né? Mas hoje, eu falando com ela numa chamada de vídeo, ela disse: eu vou voltar a trabalhar segunda-feira. Eu, mãe, você está bem para isso? Você está pronta? Aí ela, eu estou vivenciando o meu luto, ou seja, eu ainda estou no meio do caos. E ela passou pelo luto dela, e o luto é bíblico. Jesus chorou a morte de Lázaro. Antes de Jesus declarar para Lázaro ressuscitar e vir para fora, Jesus para e chora. Mesmo sendo Deus, sabendo do que aconteceria, Jesus vivencia o luto. Então não estou falando sobre isso, ok? Mas mesmo nesse processo, entendendo que já era tempo suficiente, ela disse, ela se lembrou e ela me disse: filho, enquanto eu estou lá, eu me sinto tão melhor, eu me sinto tão bem, porque, meu irmão, estar no lugar do cumprimento do chamado de Deus para a sua vida vai te trazer uma sensação de completude que nenhum outro a fazer tem capacidade de te preencher. O primeiro lugar que nós devemos estar é na presença do Pai, mas esse lugar da presença vai nos levar a um lugar do propósito. E é nesse lugar que você não vai ter dúvida, sabe? É nesse lugar que mesmo em meio ao caos você vai ter a certeza: é para isso que eu nasci. Essa foi a missão que Deus me confiou. Então eu vou cumprir. Meu irmão, você acha que para mim, por exemplo, é fácil estar aqui, longe da minha família, vivendo numa condição muito diferente da que eu poderia viver estando lá na nossa cidade natal? Eu sei que poucos conhecem as dificuldades e as tempestades e as turbulências de uma vida pastoral. E eu nem faço questão de compartilhar muito sobre isso, porque eu não estou aqui para sangrar em ninguém. Eu estou aqui para compartilhar o pão da vida. Mas existem muitas dificuldades, muitos desafios, assim como na sua vida. Mas estar no centro da vontade de Deus vai te trazer uma sensação de completude que vai te gerar a convicção de que, não importa o caos, vale a pena cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Vale a pena, todos os dias, valorizar a missão que Deus me confiou. Eu estou participando de uma obra divina. Nada que eu faça nessa terra se compara ao que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para estar aqui hoje. Talvez Deus tenha te chamado para estar nos mais diversos lugares. Talvez Deus tenha te chamado para estar dentro da universidade, sendo um professor ou uma professora. Talvez Deus tenha te chamado a ser parte deste corpo de Cristo, influenciando dentro de um hospital, como um médico, no jardim de uma casa, como jardineiro. Eu não sei o que Deus tem te chamado para fazer. Mas lembre-se, mesmo em meio às tempestades que se levantar contra você, Deus garante a sua chegada, e é nesse lugar do cumprimento do propósito, do cumprimento e da chegada no destino que o Senhor preparou para você, é que o seu coração transbordará cada dia mais da certeza de que não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade dEle. Por fim, número 7. Número 7, eu quero chamar a sua atenção para o versículo número 23. A Bíblia diz: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Versículo 23 me ensina algo muito importante. O principal
deve vir primeiro. Existe um termo em inglês que diz assim, the first thing first. Ou seja, as primeiras coisas primeiro. Repare que Jesus, ele, como Deus, mas também como um homem que vivia em dependência do Pai, antes de ser o socorro bem presente na vida dos discípulos em meio àquela tempestade, antes de gerar um milagre na vida dos nossos irmãos, antes do milagre, houve devoção. Aquilo que acontecia no decorrer do dia de Jesus era uma consequência daquilo que acontecia nas primeiras horas. Jesus nunca negociava o que é mais importante. O principal deve vir primeiro. Jesus se retirou, esteve a sós, tendo se despedido das multidões. Jesus com certeza estava muito cansado, mas ele se retira, fica sozinho no monte. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Nesse momento nós vemos Jesus ao cair da tarde indo buscar a Deus. Mas é comum ver Jesus nas primeiras horas do dia, se retirando antes do sol se pôr, para estar com o Senhor, para passar tempo com o Pai. O que acontece depois é consequência do principal que deve vir primeiro. Estar na presença do Pai. O fator mais determinante antes do ápice dessa cena, antes do ápice dramático dessa cena, é o que acontece quando Jesus está sozinho, a sós com o Pai, tendo um momento sozinho para orar. E aqui eu quero compartilhar com você algo que esse texto me ensina. A Bíblia diz: tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte para ficar sozinho e orar. Jesus sabia abrir e fechar as portas dos seus muitos compromissos para não negociar aquilo que é o principal. Talvez você diga: pastor, me falta tempo. E Jesus está nos ensinando aqui: saiba fechar a porta para os seus muitos compromissos, para que você possa desfrutar do que deve vir primeiro, e esse é o principal. Se você não tem tempo para o Senhor, tem alguma coisa muito errada nas prioridades da sua vida. Meu irmão, tempo para trabalho, sabe, tarefa para fazer nunca vai acabar. Nunca vai faltar mensagem para você responder no WhatsApp. Nunca vai faltar demanda no seu trabalho. Nunca vai faltar notificação ali no Instagram para você ver. Nunca vai faltar um novo stories para você assistir. Nunca vai faltar, eu vou ir além, coisas que são pertinentes, importantes. Nunca vai faltar alguém em necessidade. E sabe, Jesus, como Deus caminhou nessa terra, sendo 100% homem também. Jesus não curou todos os enfermos da face da terra. As pessoas o buscavam, as multidões chegavam até Jesus com suas muitas necessidades. E ele, como homem, fazia o seu melhor, também como Deus, fluindo através dele, curando os enfermos, libertando os cativos. Mas ele sabia a hora. Dentro das 24 horas do seu dia, ele sabia: tem um momento que eu preciso fechar a porta. Porque se eu ficar aqui, eu vou precisar renunciar àquilo que mais importa. Se eu renunciar àquilo que mais importa, este homem que está aqui, servindo aos outros, já não vai ser o mesmo homem. Ele já vai ser alguém fraco, alguém carente daquilo que ele só pode absorver na presença do Pai. Jesus nos ensina as primeiras coisas
devem vir primeiro, porque é nesse lugar, meu irmão, que nós conhecemos e desfrutamos do amor que emana do trono da graça de Deus. É nesse lugar, meu irmão, minha irmã, que nós desfrutamos do infinito, do ousado, do perfeito amor de Deus. E João, em uma das suas epístolas, diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Talvez você até tinha se esquecido do medo. Mas lembre-se que a situação que afligiu os discípulos com medo foi resolvida por alguém que estava devotando o seu tempo ao Senhor, desfrutando do infinito amor do Pai. E quando esses discípulos agora têm encontro com alguém que está refletindo a glória de Deus, por ter passado tempo no colo do Pai, pode agora desfrutar de um medo sendo dissipado pelo amor que flui da vida de Jesus. É nesse lugar, meu irmão, do perfeito amor, que todo medo se vai. Aleluia. 1 João 4,18 foi o versículo que eu citei. Ele diz o seguinte: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta, ou em outras versões, lança fora todo o medo. E olha só como ele continua dizendo: se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Meu Deus, se você tem andado com medo, é porque tem faltado se deleitar numa dose do perfeito e inesgotável amor do Pai. Eu não sei se talvez pareça um pouco difícil de fazer a fusão dessas coisas, mas deixa eu te dar um exemplo que vai te trazer à luz. O que acontece quando nós estamos nesse lugar desfrutando do amor, que faz com que o medo vá embora? Quem aqui já viu uma criancinha com medo? Quando a Luma está diante de uma situação, a Luma, minha filha, ela está diante de uma situação que gera medo nela, a primeira coisa que ela faz é correr para o colo dos pais. Ela corre para o meu colo, porque ela sabe o quanto ela é amada. E nesse lugar de amor emana segurança. Por isso todo o medo se vai. Quando ela está no meu colo, ela sabe que ela está segura. Quando ela está no meu colo, ela sabe que toda a ameaça se cessa contra ela, ainda que ela ainda não saiba que o papai não é super-herói. Eu tenho tentado ensinar ela sobre esse perfeito amor, porque pai, mãe, em suas limitações, você sabe que você pode conceder algum tipo de segurança para os seus filhos, mas essa segurança é limitada. Agora, quando nós estamos no colo ou na presença, desfrutando da graça, da presença, do infinito, inesgotável amor do Pai, nós também desfrutamos de uma inesgotável segurança, de uma inesgotável proteção. E ainda que nós passemos pelo caos, ainda que nós passemos pelas tribulações, pelas tempestades que se levantam contra nós, nós passamos em paz, nós passamos seguros. Isso é utópico, naturalmente falando, mas pelo Espírito, eu creio que você está recebendo essa verdade. A caminhada com Jesus não te livrará de turbulências, mas te garantirá a paz. Paz não é ausência de tempestade, paz é certeza da presença. Eu vou repetir: paz não é ausência de tempestade, paz é certeza da presença de Deus em nós, que traz consigo um infinito amor que, quando desfrutado por nós, nos traz uma segurança que finanças nenhuma pode nos dar, que homem nenhum pode te trazer, que nenhum carro blindado pode te dar. Vai recebendo aí. Se você tem lidado com síndrome do pânico, meu irmão, minha irmã, a segurança que você encontra no colo do seu Pai Celestial, ela é infinita, ela é tão grande, ao ponto de te fazer declarar o que declara o salmista Davi no verso 34: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores.
No versículo 23, o salmista declara: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, ou pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, estás comigo. Romanos, no capítulo 8, versículo 15, Paulo declara: pois vocês não receberam um espírito que nos torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como por seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, aleluia! Você tem um pai que te ama tanto, tanto, mais do que qualquer pai terreno poderia te amar. Eu digo isso porque é comum que a sequela da ausência de um pai cause ou deturpe muitas coisas da criação de um filho. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o amor de um pai celestial porque foram comprometidas na criação do seu pai terreno. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, se você é essa pessoa nessa noite, que talvez tenha uma lacuna dentro de si pela falta de paternidade, eu falo especialmente sobre a presença masculina na sua vida. Saiba que esse pai, que agora você chama de Abba, Pai, o Deus Emanuel, o Deus que é Deus conosco, o El Shaddai, Jeová Jireh, Ele está presente contigo, está presente juntamente contigo nessa caminhada. E essa paternidade, ela é insubstituível. Tenha tido você um pai presente nessa terra ou um pai ausente nessa terra, você carece do amor de um Pai Celestial. Aleluia. As primeiras coisas. Primeiro, eu vou lembrar os 7 pontos para encerrar aqui. Número 1, a voz do Senhor é que devemos buscar. A palavra de Deus é o lugar mais seguro para se pisar. As distrações nos impedem de continuar. O Senhor nunca é pego de surpresa. Deus transforma grandes tempestades em grandes testemunhos. Quem te chamou garantirá a sua chegada. O principal deve vir primeiro. Com isso eu quero te dizer que estudos mostram que todos os medos que estamos suscetíveis a sentir hoje nessa terra são decorrentes do medo da morte. É como se o medo da morte fosse o medo principal, e todos os medos que nós sentimos estão de algum modo interligados a esse medo maior. Mas eu quero te lembrar nessa noite que se nós estamos seguindo o autor da vida, aquele que venceu a morte, nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer, amém?